Veja essa outra característica de crianças superdotadas. Apresentam brincadeiras simbólicas, elaboradas e interesses intensos. Fala, pai presente! Hoje eu quero falar sobre crianças superdotadas. Antes, como de costume, eu preciso dar o contexto pelo qual eu estou contando essa história, o motivo pelo qual eu vou contar e falar sobre crianças superdotadas. Bom, teve um determinado período da vida do meu filho, ele tinha por volta de 5 anos para 6, e uma professora falou assim, olha, você já experimentou levar ele numa escola, assim, Ela falou, jovens prodígio, um negócio assim. Eu falei, não, por quê? Ah, porque o seu filho ele tem algumas habilidades que é interessante você entender para poder desenvolver e até, de repente, ver se ele é uma criança superdotada. Eu falei, não, ele não é, não. Mas como assim você sabe? Eu falei, não, não era uma criança normal, mas ele tem estímulo de diferentes áreas e por conta desse estímulo ele tem uma evolução na sua cognição, no seu aprendizado, na forma até de perguntar, mas pode dar o nome da escola aí que eu levo lá. Acabei não levando, passou o tempo, eu não levei, mas assim, o que que eu tô dando esse contexto, né? O que que eu fiz para que a professora do meu filho pudesse achar que ele era uma criança superdotada? Bom, algumas coisas eu posso aqui tranquilamente compartilhar com você, sem mistério, sem nada, mas assim, o que que eu faço até hoje? Leio bastante para ele, conto história, converso com ele como se eu estivesse conversando com um adulto, ou pelo menos com uma criança que já tem um entendimento maior das coisas, da visão de mundo. Vou dar um exemplo. Não tem esse negócio de pepeca, piu-piu, é pênis e vagina. Não tem essa de, engravidar, ver a cegonha. Não, para engravidar tem que fazer sexo. E ele sabe dessas coisas, desde muito novo. Todo não sou um exemplo, mas é em tudo, sabe? Eu não fico floreando o pavão. O que é aquilo que é e acabou, ponto. Então, uma das coisas que faz com que ele tenha uma diferença no seu comportamento, até mesmo na forma de perguntar as coisas, é a forma com que eu converso com ele, a forma com que eu ensino sobre tudo. Então, por exemplo, ele gosta de ouvir muita história, eu não pego o livro para contar história. Tentei no começo, mas acabei não gostando desse formato, então eu entendi que ele gostava muito de história. Eu aproveito as histórias para inserir aprendizados sobre espiritualidade, sobre profissão, sobre ética, sobre amizade, sobre respeito, sobre honra, sobre todos os assuntos que você imaginar, sobre outros idiomas, sobre animais, sobre fauna, sobre flora, sobre tudo que você imaginar. Então eu aproveito as histórias para poder contar e estimular também, ao mesmo tempo que eu conto as histórias, eu estimulo ele a fazer perguntas. Então é dentro desse contexto que hoje, ou desde sempre, ele dá ou transparece essa, como é que eu posso dizer, essa imagem de ser uma criança superdotada. Não, ele apenas sofre estímulos ao qual ele acabou adquirindo essa, aspas, né, maturidade para a idade dele, tanto no comportamento, quanto na forma de perguntar, quanto na forma de responder quando ele é perguntado, mas acima de tudo, essa diferença que tem em relação às outras crianças da mesma idade dele. Bom, enfim, dado esse contexto, eu vi essa matéria e eu quero compartilhar com vocês para que... E o engraçado, né? E aí quando eu li essa matéria, todas as características dessa criança superdotada ele tem. Mas eu, na minha humilde opinião, não, ele não é uma criança superdotada, ele é uma criança estimulada. Tem diferença. Enfim, crianças superdotadas começam a apresentar esses comportamentos aos 3 anos de idade, de acordo com um psicólogo. Aí ele dá uma breve introdução aqui, o que é, né? Aqui tem o nome do psicólogo, né? Da psicóloga, Ana Glória Sanches. Tem mais um outro rapaz aqui, citado alguns estudos, aqui são citados alguns estudos, e vamos aqui então às características de uma criança superdotada. Elas são curiosas, ou muito curiosas. Isso aqui é o psicólogo que eu tinha falado. Segundo o psicólogo Scott Shigioka, a curiosidade é um sinal de inteligência, pois ao fazer perguntas, buscamos entender o porquê das coisas e como elas acontecem. Quando pequenas, todas as crianças passam por uma fase conhecida como fase do porquê, geralmente dos 2 aos 4. Bom, é impressionante como algumas vezes o meu filho fez algumas perguntas que eu precisei pensar e repensar para responder. E isso, de certa forma, me deixou surpreso. A forma com que ele elaborava, até hoje, a forma com que ele elabora as perguntas, não dá para dar qualquer resposta para ele. Isso ao mesmo tempo que ele é uma evolução mútua, né? Ao mesmo tempo que ele evolui no seu entendimento, eu também evoluo no sentido de toda vez que eu for passar algo, eu preciso pensar no que eu vou falar. Não é assim, sabe? Vou dar uma resposta qualquer para ele parar de me encher as paciências. Não. Tem um contexto, tem um porquê, e isso me faz sempre cada vez mais buscar o entendimento, a gente não sabe de tudo, para poder ensinar. Então, por exemplo, eu vou ensinar sobre a fotossíntese. Eu, obviamente, que eu vi isso na escola, não lembraria mais se você me perguntar agora, mas isso me faz com que eu me prepare para falar isso, para contar uma história, para explicar isso na hora de fazer a lição de casa dele. Então, isso é uma evolução mútua. Ao mesmo tempo que eu me preparo para poder ensinar algo, isso acaba refletindo no aprendizado dele, porque acaba sendo uma informação de qualidade.
Segundo ponto, ou característica de uma criança superdotada, tem excelente memória episódica, isso também ele tem. Eu quero dizer aqui que, assim, o texto, né, porque tá aí que é 100% verdade, a gente precisa entender e filtrar as coisas que vêm da internet, mas até aqui, assim, eu concordo, eu li o texto todo, concordo, dá para se imaginar que uma criança é diferente se ela tiver todas essas características. Eu, no meu caso, eu sei que é muito em função do estímulo que ele sofre ou sofreu. Então, se for o seu caso, vá atrás de uma escola, enfim, de algum lugar para que você possa saber se de fato seu filho é uma criança superdotada. Bom, a memória episódica é um tipo de memória de longo prazo que nos permite recordar experiências pessoais. Segundo Sanches, crianças superdotadas costumam lembrar com facilidade de conversas, lugares, viagens e outros momentos vividos. Bom, isso aqui também acontece, ele lembra de situações assim, hoje ele tem 7 anos, ele lembra de coisas quando ele tinha 3, 4 anos, lembra de detalhes, e muitas vezes eu não lembro, e eu costumo brincar, eu falo, essa memória aí de elefante é da mãe, puxou a mãe, né? E ela confirma, não, aconteceu isso, e eles relembram essas coisas. Isso é uma característica, então, de uma criança superdotada. Se expressam muito melhor do que outras crianças da mesma idade. Eu não vou nem ler aqui, eu já falei, mas enfim, o próprio título você já vai entender, é uma criança comunicativa e ela se expressa bem. E isso é uma característica do meu filho, eu sempre, por exemplo, vou dar uma explicação daqui, como ele se comunica, mas como ele se posiciona na sala de aula, né? Ele chega da escola, agora eu diminuí, mas eu falava assim, você perguntou alguma coisa para a professora? O fato de eu perguntar, ao invés de perguntar, como foi seu dia? Tem um vídeo no canal, que são as 25 perguntas que você deve perguntar, ou precisa perguntar, antes de perguntar como que foi o seu dia na escola. Então, uma delas é, filho, você fez alguma pergunta para a professora? O fato de eu perguntar estimula ele a perguntar no dia seguinte. É uma simples pergunta que estimula ele. Então, ele é uma criança participativa na sala de aula. E isso que muitas vezes chama a atenção da professora. Ele é um super prodígio? Talvez, mas não é em função de algo que ele já veio de fábrica, mas sim algo que é estimulado. É isso que eu falo, a questão do estímulo. Filho, você fez uma pergunta hoje para a professora? Teve alguma dúvida? Qual lugar que te deixa mais feliz? Qual lugar que você mais gostou de ficar? Algum lugar que você menos gostou dentro daquelas 25 perguntas? Mas uma que eu recorrentemente faço é, você fez alguma pergunta hoje para a professora? Isso naturalmente o estimula a perguntar no dia seguinte. Tem grande intensidade emocional, ele é muito intenso nas suas emoções, né? Então, aqui também tem mais uma característica, eu posso ler isso aqui, não tem problema nenhum. Sanches explica que crianças superdotadas têm a preferir a companhia de crianças mais velhas, é uma característica dele. E no aspecto socioemocional, podem desmontar maior Eita, aqui tá pequena a letra para mim. Pode desmontar maior a sensibilidade. Essa intensidade emocional, segundo ela, é uma característica qualitativa fundamental da superdotação. Então, se você vê uma criança que ela é muito intensa nas suas emoções, às vezes a gente fica, por exemplo, constrangida. Vou dar outro exemplo. Meu filho teve um dia, a gente estava voltando de viagem, nós estávamos de férias, ele estava no avião lá cantando, e ele se empolgou e começou a cantar, sabe? E eu falei, poxa vida, a criança tinha 3 ou 4 anos na época, e sempre tem, né? Aquela estraga prazer. E a gente né, pedindo para fazer silêncio, né? Enfim, mas foi uma ocasião, e ele é assim, né? Intenso. Quando chora, chora mesmo. Quando tá feliz, é feliz mesmo. E eu nunca vou cercear meu filho de se expressar no que tange aos seus sentimentos. Então, veja essa outra característica de crianças superdotadas. Apresentam brincadeiras simbólicas, elaboradas e interesses intensos. Veja, uma criança que ela tem facilidade para criar brincadeiras, ela lidera as brincadeiras, ela cria, ela fala, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Vamos ver o que o texto diz? Sanches destaca que uma das características clássicas está no como essas crianças brincam, e o faz de conta costuma ser bastante rico e complexo. É aquela criança, como eu disse, né? Ela cria, ela inventa, fala diálogos, cria coisas, enfim. Essa é uma característica de uma criança superdotada. Mais uma característica de uma criança superdotada: o desenvolvimento motor pode estar adiantado para a idade. Aqui vai se encaixar perfeitamente, mais uma vez, na questão do estímulo que eu passo para o meu filho. Desde pequenininho, eu coloco ele no muro, coloco na grade para ele subir, pular, descer, eu tô sempre com ele no pula-pula. Então, desde quando ele começou a andar, os primeiros passos, eu já fazia com que ele se pendurasse, subisse. Ao meu ver, uma criança, ela menino, principalmente, você ativa a testosterona dele, eu lutava com ele, pulava em cima dele, simulava a luta, simulava ele pular de um muro para o outro. Então, esse estímulo, eu não tenho dúvida de que isso ele desenvolveu uma inteligência espacial dentro daquelas inteligências emocionais do David Goleman. Então, ele tem uma inteligência espacial devido ao estímulo que ele sofreu. Profundidade, perspectiva, os desenhos que ele faz desde muito novo, ele faz desenhos em perspectiva, que é algo que chama a atenção dos professores. Nossa, como ele desenha bem, mas aqui em casa, a gente foi estimulando, mostrando sobre o que era perspectiva, de sombra, de profundidade, e isso ele foi desenvolvendo, ele foi aprendendo, e isso passou a ser natural na vida dele, quando ele faz desenhos na escola. Então eu fico impressionado como ele faz um desenho que está além de um desenho comum para a idade dele. É superdotação? Talvez, mas
ele sofreu um estímulo anteriormente para que ele pudesse fazer esse tipo de desenho, tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Aqui acabou. Acabou. Quero aqui encerrar dizendo, né, se você quer que o seu filho se desenvolva, se você quer que ele, enfim, se destaque naquilo que ele eventualmente queira fazer ou goste de fazer, o fato, por exemplo, do meu filho ter desenvolvido essa inteligência espacial ajuda no esporte hoje. O fato de nós termos brincado de pular de um lugar para o outro, outra coisa, né, a questão de superar o medo. Na natação, tem vídeo falando aqui no canal sobre a aula de natação, de você entrar numa piscina, de entrar no mar, é muito mais do que aprender a nadar, tem a ver com superar medo, sobre controlar o seu medo. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento do meu filho. Se você quiser mais dicas, eu quero te chamar e te convidar para ir lá naquela rede vizinha, começando com a letra I. Lá no link da bio tem livros digitais sobre os desafios da paternidade, fala sobre conexão afetiva, sobre traumas, sobre como você não passar os seus traumas para o seu filho, como identificar os seus traumas, enfim, tem muita coisa legal lá. Não deixe de se inscrever lá no canal, de baixar os livros, e aqui não deixe de compartilhar com mais um pai. Eu tenho certeza que você tem um amigo, um parente, que ele tem sim problemas relacionais, ele tem sim problemas com o pai dele, e consequentemente ele transfere esses problemas para o seu filho. Então a gente está falando de problemas entre pai e filho, e eu tenho certeza que você passando esse canal, esse conteúdo para ele, você estará ajudando. Eu tenho certeza que muita gente compartilha coisas que não vai agregar tanto quanto um canal que a gente fala sobre paternidade, sobre os desafios, e como nós podemos juntos se desenvolver como pais, tudo bem? Te aguardo no próximo vídeo, um abraço, tchau!